Então, sem mais demora, vamos conversar, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Quero que você abra comigo em Colossenses, capítulo 3. Vá lá comigo, né? Ou você pode acompanhar. Se você tiver sem Bíblia, você pode. Vai ser projetado aqui também, na NAA, na mesma versão. Colossenses, capítulo 3, o versículo é o 23. Nós estamos trabalhando, né? Como você já sabe, né? Nesse mês de novembro, até o dia 15, né? De dezembro, estamos trabalhando a série. Qual é? Olha lá, 1, 2, 3, todo mundo junto? Amém, generosidade. Então nós estamos falando sobre esse assunto, já recebemos, né, ministrações do pastor Elton, do Dudu, semana passada aqui, né, que tem nos abençoado, tem nos feito entender. Isso é intencional, nós estamos aqui intencionalmente, né, trabalhando esse tema, para que a gente possa aquecer o nosso coração, né, estar preparado para o dia 15 de dezembro, que vai ser o culto da generosidade, né? E a gente tem esse versículo tema que já está aqui, né? Atos 20, 35, que diz assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Você já decorou? Amém? Então diga para o teu irmão, se você decorou, sem ele aqui, tá? Olha lá, olha para a pessoa do teu lado e diz assim, repita o versículo, vamos ver. Esse versículo tem que estar gravado, hein? Amém? E fez certinho? Não? A maior felicidade, outras versões falam que mais bem-aventurado é dar do que receber. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Quando o apóstolo Paulo está conversando com os líderes lá em Éfeso, né? E ele fala sobre essa citação de Cristo, de Jesus, que há maior felicidade em dar do que receber. E esse é o texto base, né, para todas as nossas ministrações. E eu pedi para você abrir agora Colossenses, capítulo 3, do versículo 23. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amém? Vou repetir. Tudo o que fizerem, diga, tudo o que fizerem. Tudo no grego é tudo, né? Então é a mesma coisa, é tudo que a gente fizer. O que a gente está fazendo agora então? Culto da generosidade. Então, grava isso, tudo que fizeram. O que a gente vai fazer dia 15 de dezembro? O culto da generosidade. Então, esse culto inclui no tudo que fizerem. Então, já que a gente vai fazer isso, a Bíblia está dizendo, façam de todo o coração. Então, o que a gente vai conversar hoje, né? E termina o versículo dizendo, como para o Senhor e não para as pessoas. Eu quero conversar com você hoje, o título, o tema da minha mensagem, é a motivação da generosidade. Eu quero falar com você sobre a motivação. Qual é a motivação da generosidade? Né? Então o apóstolo Paulo, né, ele está falando, ele diz que tudo que vamos fazer precisa ser feito de todo o coração. E a Bíblia volta e meia ela fala sobre isso, de todo o coração, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Servir ao Senhor de todo o coração. Você vê que em todo momento a palavra, a Bíblia, ela está mostrando para nós que a forma como a gente faz as coisas não é relaxadamente, não é empurrando com a barriga, não é de qualquer forma. Amém? Você percebe que há uma intensidade naquilo que você vai fazer. De todo o coração. Né? É isso que Paulo está falando aqui. Então, o que vai acontecer aqui no culto da generosidade, não é apenas a gente entregar um presente de qualquer jeito. Né? Pega aí. Não é isso que a gente vai fazer. Mas nos preparar para entregar com a motivação correta em nosso coração. Da maneira que Deus quer. Quem está entendendo isso? Amém? Então a gente vai ter um culto da generosidade. E é claro, irmão, esse é um culto que é só no dia 15 que eu vou ser generoso? Obviamente que não. A gente tem que ser generoso todo dia.
Porque o evangelho já é o evangelho da generosidade. Nós já vivemos a generosidade. A gente vai ter apenas um culto para nós nos confraternizar entre irmãos, como família, para nós honrarmos uns aos outros, abençoarmos aqueles que a gente caminhou todo ano junto. Trazer uma semente de honra na vida de alguém. Irmão, quem quer colher bênçãos em 2025 aqui? Irmão, para você colher alguma coisa, você precisa primeiro plantar. Você não colhe antes de semear. Jamais, isso não vai acontecer. Se você não está semeando nada, você não vai colher nada. A medida da tua colheita é a medida da tua semeadura. Por isso que Paulo diz, né? Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia com a fartura, vai colher com abundância. Mesmo aquele que semeia pouco, ele vai colher alguma coisa. Porque ele está plantando alguma coisa. O problema é se nós não estamos semeando nada. Você não vai colher nada, não tem direito à colheita. Não exija a colheita daquilo que você não está semeando. Né? Então esse é um princípio óbvio, é um princípio das Escrituras. Amém? Então o que nós estamos fazendo, irmão? Vamos preparar o nosso coração para esse dia. Já estamos ministrando sobre isso intencionalmente, para que o teu coração esteja alinhado, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o nosso coração e a motivação. Muitas pessoas acabam fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Muitas pessoas, às vezes, elas estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo do jeito errado. Porque ofertar é uma coisa, é certo ofertar, amém? Mas a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é dar com tristeza, e não é nem dar por necessidade. Existe uma forma correta de você fazer isso. A tua oferta não é por tristeza, não é eu estou, né? Vou levar lá uma bênção, meu irmão, mas eu estou tão triste, né? Meu coração está tão triste. Não, irmão, não é dessa forma que Deus quer que você dê. Deus quer que você dê, faça a coisa certa, do jeito certo, dê com alegria. Caim e Abel é a mesma coisa, 2 irmãos que trouxeram oferta, eles estavam fazendo certo, ofertar. Só que Abel, ele trouxe as primícias, colocou Deus em primeiro lugar. Caim não. Os 2 trouxeram oferta, um trouxe no começo e o outro deixou lá para o fim. E aí Deus trouxe uma repreensão para Caim, Gênesis capítulo 4. Se você fizer o certo, se você fazer o certo, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer, Deus está chamando a atenção para que o nosso coração esteja com a motivação certa na hora de dar. Amém? Então vamos entender um pouco sobre isso, né? A motivação, o que move o nosso coração? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o 3. Primeira Coríntios capítulo 13, do 1 até o 3. Esse aqui você deve conhecer, esse texto, né? Até porque o Cid Moreira, né, internizou esse texto, né? Na voz dele, né? Ainda que eu fale, né? Ele falava assim, né? Mas vamos lá, só que é da minha voz, não vou conseguir fazer na voz do Cid, tá? Olha só. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, diga, se não tiver amor, grava isso, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, diga, se não tiver, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Eu quero destacar aqui o versículo 3 que a gente acabou de ler. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Olha o ato de generosidade da pessoa. Imagina, né? Tudo que você tem, dá para os pobres. Eu vou fazer um ato de generosidade. Vou fazer algo que jamais fiz. Vou dar minha casa, dar meu carro, meu apartamento, minha casa da praia. Tudo que eu tenho eu vou dar. Mas Paulo está dizendo, se isso que você vai fazer, se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada.
É claro que quem vai receber vai ser abençoado, vai ficar feliz, né? Mas a pessoa que está entregando, ela perde alguma coisa. Pensa, irmão, imagina você dar tudo que tem, distribuir todos os teus bens, e isso de nada adiantar. Por quê? Porque tudo que vamos fazer, seja para Deus, ou seja para o nosso próximo, deve ser movido pelo amor. Porque essa é a essência de Deus. E todo filho de Deus carrega essa mesma essência. Amém? Paulo mostra nos versículos que nós lemos, que dons, ministérios, uma tamanha fé, doações, ou até entregar nossa própria vida para sofrer uma morte dolorosa. Imagina, irmão, entregar o teu corpo para ser queimado, uma morte dolorosa, né? Se não são motivadas pelo amor que vem de Deus, não terá proveito nenhum. A gente pode entender melhor isso que Paulo está falando, no ensino que Jesus deu lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Lembra que o que a gente está falando? Motivação. Eu estou falando sobre isso, eu estou focando o meu ensino sobre generosidade em motivação. O que está motivando o teu coração? O que é que no dia 15 de dezembro vai motivar o teu coração, né, a entregar, a dar? É isso que eu quero falar. E nós estamos vendo que se a motivação do nosso coração não for pelo amor, isso não vai adiantar de nada. Por quê? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 4, Jesus está ensinando assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa, junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, vocês derem esmola, né, um ato de generosidade, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, ao ser generoso, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O que Jesus está ensinando aqui, né? Perceba que ele está falando sobre a motivação. Existem pessoas que naquela época em que Jesus está ensinando, existiam grupos, pessoas, que enquanto eles davam esmola, faziam um ato de generosidade, praticavam suas obras de justiça, eles faziam com o interesse de serem vistos, de serem elogiados pelas pessoas. Então, quando ele estava entregando alguma coisa, ele estava entregando para que as pessoas vissem, a igreja visse, os irmãos precisam ver o que eu estou fazendo. E até tocava trombeta, né? Anunciava, tocar trombeta, né? É fazer aquele anúncio. Né? Que nem tem uma piada que, né, que eu ouvi uma vez, achei engraçado, né? Diz que um irmão chegou para o pastor, a igreja estava passando uma necessidade, né, um momento de dificuldade. Chegou um irmão, trouxe uma oferta muito generosa para a igreja. Aí ele falou assim: pastor, só uma coisa, eu não quero que você anuncie meu nome para ninguém. Tá bom? Ah, tá bom, irmão, tranquilo. Aí o pastor pegou o microfone, todo alegre, né? Irmãos, queria anunciar para a igreja, recebemos uma bênção, uma doação de um irmão aqui no nosso meio, que preferiu não ser identificado. Ele gritou lá do meio: eu preferi assim mesmo, irmãos. Eu preferi assim mesmo, irmão. Né? É a mesma coisa, né? Ele queria ser visto, queria ser elogiado. Né? Uma pessoa, quando ela está fazendo algo, mas ela quer receber dos homens a recompensa, e eu faço uma pergunta para você: de quem que você quer receber a recompensa? Dos homens ou de Deus? Pergunta para esse amado e abençoado: você quer receber a recompensa de quem? E responda, né? Tem que responder, né? De Deus, amém? Nós queremos receber a recompensa de Deus, mas só que quando a pessoa, ela tem essa motivação de querer ser vista, e de querer ser elogiada, ela já teve a recompensa dela. Não tem mais nada para ela receber. Ela perdeu algo muito maior. Ela perdeu algo muito maior. E geralmente uma pessoa que quer ser vista, que quer ser elogiada, é uma pessoa que ela quer afagar o seu ego. É uma pessoa que está buscando glória para si mesma. Ela está chamando atenção para ela. E não é esse o propósito do culto à generosidade.
É óbvio, irmão, a gente vai estar aqui todo mundo junto, né? Ninguém vai fazer nada escondido, né? Peraí que eu vou lá no banheiro te entregar um presente. Não, né, irmão? Né? Até porque Deus não tem problema nenhum em que as nossas obras sejam vistas. Você sabia disso? Mateus capítulo 5, ali no versículo 13, se eu não me engano. Abre ali para mim. Esqueci de anotar aqui. Olha só. Vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Continua. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, olha esse versículo 16. Brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso precisa ficar bem claro, irmão. Deus não tem problema nenhum em que os homens vejam, desde que o propósito seja glorificar a Deus. Quando você não está fazendo para buscar glória para si mesmo, mas as tuas obras são obras que glorificam ao Pai, isso não tem problema nenhum. O que Jesus está repreendendo aqui é a hipocrisia. Jesus está chamando a atenção para a hipocrisia. Essa é a repreensão de Jesus. Porque uma pessoa, quando, ela está ali, os hipócritas é quem faz isso. E quando esse tipo de pessoa, irmão, que quer ser elogiado, voltando ao que a gente estava falando, que quer receber glória para si mesmo, ela já recebeu sua recompensa, não tem mais nada para receber. Né? E o que acontece? Essa pessoa às vezes fica buscando aplauso, fica buscando elogios, mas essa pessoa que está correndo atrás de elogio, que está correndo atrás de anunciar o que fez, ela na verdade ela não está disposta a dar, o que ela quer é receber. Então o ato dela não é um ato de generosidade. A motivação do que ela está fazendo é para receber, ela quer receber. Então você percebe que Jesus está falando que esse não é um ato de generosidade. Quando eu estou fazendo algo para receber algo em troca, já imediatamente. Né? Receber, pastor, a pastora, já, ou os irmãos vier. Irmão, não é isso que a gente tem que receber. A glória não é para nós, a glória é para o Pai. Amém? Se aquilo que nós vamos fazer redundar em glória para Deus, glória a Deus, irmão. É isso que a gente está buscando. É isso que o Pai está buscando. Que a glória seja dada somente a Ele. A Deus somente a glória. E não para nós. Então tudo que a gente faz, seja aqui na igreja, fora da igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você for, você vai ajudar alguém, vai dar uma cesta básica, vai ajudar com roupa, vai orar com alguma família, não importa o que seja, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo para a glória de Deus. Saiba que o Pai que vem em secreto, Ele está vendo você. Ai, ninguém me viu, ninguém está me vendo. Ninguém viu o que eu fiz. Irmão, Deus viu. E isso já basta. Deus viu e isso já basta. Então não precisa ficar com o teu coração ferido, machucado, porque às vezes as pessoas não viram o que você fez. Não precisa. Não precisa. Porque a motivação é o amor. Você fez por amor a Deus? Amém. Então fique feliz. Fique feliz. Saiba que o Pai Celestial, Ele vai recompensar você. Amém? Então você consegue entender o porquê que a motivação do coração é muito importante na hora de dar? Porque se nós não tiver amor, se não tiver amor naquilo que nós fazemos, nós vamos perder a recompensa, a verdadeira recompensa. A gente aprende a ser generoso com o próprio Deus. Porque todo aquele que ama, dá com generosidade o que tem de melhor. Tem esse texto clássico, que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você vê a motivação? A motivação de dar foi o amor. Ele amou e deu. É assim que funciona a generosidade, é o amor. Você ama. Tem uma música do Asaf Borba,
bem antiga, que diz, o título, você pode pesquisar em casa no YouTube, Melhor é Dar, que é uma música baseada no tema da nossa, né? E que ele diz assim, eu sei que é possível, uma parte da música, né? Dar sem amar, é possível dar sem amar, né? Mas é impossível amar sem dar. Bom, é muito possível você dar sem amar, né? Você dá ali, pega aí, né? Motivação. Mas é impossível você amar uma pessoa e não dar nada para ela. Porque o amor, ele te leva a se doar. Isso envolve o teu casamento, por exemplo. A Bíblia diz, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Dando a sua vida por ela. O amor sempre entrega. O amor sempre entrega. O homem sempre vai se entregar. Grave isso, homens. O homem sempre vai se entregar. O homem sempre está disposto a morrer pela sua esposa. Sempre. Sempre. Tem que estar, né? Eu não estou disposto a morrer. Peraí, irmão, né? Conversa com os pastores aí, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Bom, porque há uma disposição. Se eu quero ser como Jesus, se eu quero andar como Cristo, eu estou disposto a entregar minha vida, não importa. Assim como Jesus fez, nós também vamos fazer. Então é impossível você amar alguém, amar os filhos, né? Todos os pais aqui que estão aqui, os pais dão tudo, né? Eles trabalham, se esforçam, né? Para ajudar os filhos, para abençoar seus filhos, né? Desde cedo, né? Estão ali as mães, né? As mães ali com os bebês, amamentando, criando, os pais também auxiliando. Tudo isso envolve generosidade, uma vida de entrega. Porque, como eu falei semana passada, a generosidade não tem a ver só com dinheiro. A generosidade tem a ver com a vida que nós levamos. Em tudo que você faz, em tudo que eu faço. Amém? Olha outro texto que diz lá em Romanos 8:32. Paulo está dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho. Eu me choco toda vez que eu leio esse texto. Mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Na hora que Deus deu, ele já deu o melhor de cara. Ele não foi lá buscar, não. Tanto amou eu e você, tanto nos amou, que o Pai não poupou o Filho. Não poupou o Filho. E generosamente entregou por nós, para salvar pecadores miseráveis como nós. Não, eu era tão bom. Não, irmão, não era bom. Nós não éramos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia de cada um de nós. E é pelo seu ato de misericórdia e generosidade que você está aqui. Salvo, liberto. E agora nós temos uma outra missão como igreja. Essa generosidade que nós recebemos é a mesma generosidade que nós vamos atrás das pessoas. Porque aquilo que para em mim, o crente ele não pode ser uma represa. Sabe o crente represa? É aquele que para tudo nele. Água parada, irmão, dá dengue. Né? Água parada gera doença. Por isso você, como cristão, filho de Deus, você precisa ser que nem um leito de um rio. Água entra, água sai, não para de entrar e não para de sair. É rio, você é rio. O que vem já vai, né? Nada para em mim, nada para em você. Amém? Quantos querem ser um crente assim? Um rio. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Então todo nascido de novo, ele vive assim, é rio, vai fluindo. A gente não tem que ter uma mente miserável, irmão. Nós temos que ter uma mente abundante. Uma mente abundante. Porque o texto diz, será que Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele já deu, não poupou o Filho, meu querido. Não poupou Jesus. Não poupou do sofrimento, não poupou da cruz, não poupou da dor, por amor a nós. Tudo motivado pelo amor. Se nós não entendemos essa motivação que nos faz ser generosos, irmãos, a gente perde muita coisa pelo caminho. Nós vamos perdendo a essência de quem nós somos.
Se o amor não é restaurado, nós perdemos a essência do que é ser igreja. É por isso que o Du falou semana passada da igreja primitiva. Lembra que ele falou, né? A igreja primitiva, ela vendia suas propriedades e bens. Né? Vendia aquilo para colocar aos pés dos apóstolos, para abençoar. Mas isso não era feito, né, para mostrar. Era porque eles amavam uns aos outros, era o amor. Eles pensavam, foi o que Jesus ensinou, vamos praticar. Só que houve um casal que acabou não andando na linha. Ananias e Safira. Eles começaram a ver toda aquela generosidade. Atos capítulo 5, né? Se eu não me engano. Atos capítulo 5 conta a história de um casal. Então até o capítulo 4, você está vendo a igreja doando, abençoando, né? Todo mundo, né, sendo generoso. E lá em Atos capítulo 5 vai mostrar a história de um casal, Ananias e Safira, que daí eles tinham um campo, eles tinham um terreno, venderam, e aí fizeram um acordo, assim, ó, vamos dizer que a gente deu tudo, mas só deram uma parte. Para a igreja, eles disseram assim, ó, eles deram tudo, mas só que eles enganaram o Espírito Santo, e eles reteram a parte daquilo, mas eles estavam anunciando para todo mundo, olha, nós vendemos o campo e demos tudo, mas era mentira, e aí o apóstolo Pedro já olhou na cara, né, de Safira, e diz assim, de Ananias, e disse assim, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Se você guardasse aquilo que era seu, era teu, você poderia dar metade, mas fale a verdade. E aí imediatamente, quando Pedro deu essa sentença, caiu Ananias, depois Safira também, caiu morta, por causa da falta de temor no coração. Você vê que na hora de dar, irmão, não é brincadeira. Foi no momento de oferta que eles morreram. No momento de oferta. E a Bíblia diz que isso trouxe temor a toda a igreja. Você pode ler em casa, Atos capítulo 5, você vai conhecer melhor. Foi no momento de oferta. No momento de dar. Eles queriam ser vistos, queriam ser elogiados, como aqueles que deram tudo, mas era mentira. Era uma mentira. Irmão, nós não podemos enganar o Espírito Santo, tá? Não há como enganar o Espírito Santo. Então nós temos que ter esse cuidado. Amém? Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo 4. Eu estou falando sobre o amor, a motivação. Versículo 7 até o 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou, ou deu, o seu Filho como propiciação, ou como oferta pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Essa é a motivação que move a igreja, na hora de dar. Que se Deus nos amou assim, nós também devemos seguir o exemplo. Esse é o modelo da generosidade. Esse é o modelo, Cristo, o Pai. Então na hora de dar, irmão, não é, como eu falei no começo, não é dar de qualquer jeito, não é dar emburrado, não é dar triste, não é dar reclamando. Que às vezes você não está reclamando por fora, mas por dentro, né? Como eu gastei nisso aqui. Irmão, né? Não faça isso, é melhor nem dar, né? Melhor nem entregar nada. Porque se é para dar, se é para fazer, faça com amor. Faça com amor, com alegria, com generosidade real. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 diz, façam todas as coisas com amor. Então tudo o que fizerem, façam todas as coisas com amor. Amor, fazer linkar os dois versículos, né? De Colossenses e 1 Coríntios. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração e façam todas as coisas com amor. Basicamente, essa é a motivação. Aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, para encerrar, até o 37, Jesus ele conta uma parábola, que diz assim,
Lucas capítulo 10, né? A parábola do bom samaritano, e que diz assim: eis que certo homem, Lucas 10, 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Volta e meia Jesus tinha uns caras querendo, né, querendo incomodar ele, né? A pergunta era mais para encher o saco, não era para, né, querer aprender. Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como você entende? Jesus devolveu a pergunta. Responde aí, vou ver se isso é bom mesmo. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Né? Então parece que parou aqui, está tudo certo, né? Aí o versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, não ficou satisfeito, né? Não, peraí, Jesus, vamos mais fundo aqui. Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou longe, de largo, nem deu atenção. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Né? Então a gente está vendo aqui, irmãos, uma história, uma parábola. Jesus está mostrando como deve ser cada um de nós, né? No dia a dia. Aqui tem esse intérprete da lei que queria dar uma de sabichão, né? Para pôr Jesus à prova. Vamos ver se Jesus é tão bom. E aí ele vem, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele sabia a resposta. Esse homem, ele sabia a resposta, ele conhecia as escrituras, ele respondeu corretamente, só que ele não vivia. Ele sabia. Ele tinha todo o conhecimento, mas ele não fazia nada disso. Jesus diz: vai e faça o mesmo. Pratica. Você tem que fazer, você sabe. Você respondeu tão bem. Você entende que desta lei depende todas as escrituras. Se você, né, cumpre esse mandamento de amar o Senhor e amar o próximo como a você mesmo, você cumpre toda a palavra de Deus, toda ela. O que eu faço para viver a palavra? Irmão, ande em amor. Ande em amor. Assim como Jesus andou. Ande em amor, ande em misericórdia, ande em compaixão. Enquanto nós vemos, né, que Jesus falando de sacerdotes e levitas, né, pessoas que eram conhecedoras da palavra, que estavam todo o tempo ali no culto, né, estavam todo o tempo adorando a Deus lá no tabernáculo, mas que ao ver uma necessidade, né, simplesmente viram ali o cara ali: opa, peraí, nem vou chegar perto. Né? Não vou me contaminar. Não vou nem tocar, não vou nem ajudar. Vai que, né, tá se fingindo aí, me ataque, né, quer me roubar. Né? Então, eles não ajudaram. E aí chega um samaritano, e o samaritano é interessante, porque você sabe que o samaritano, os judeus samaritanos, eles não se bicavam, eles não se davam bem. Porque o samaritano é um judeu misturado. O samaritano é um judeu que foi misturado, ele não é puro. Então os judeus, isso aí vocês não vão andar com a gente. Então havia uma inimizade muito forte entre judeus e samaritanos. E quando Jesus na parábola usa justamente a figura do samaritano,
para confrontar o orgulho daquele intérprete. Para confrontar o orgulho. Porque ele não estava querendo aprender de fato. Ele disse, já que você quer saber quem é o meu próximo, então eu vou contar uma história, se você quiser aprender. Irmãos, às vezes o teu próximo é aquela pessoa que você, tem dificuldade lá no trabalho, na família. Às vezes, coisas que você vai precisar, irmãos. Não, eu prefiro passar longe dessa pessoa. Ela está precisando, mas eu prefiro nem chegar, porque só incomoda. Só incomoda. Irmãos, Deus está trabalhando no nosso coração, que a generosidade, irmão, ela não é para uma pessoa X e para a pessoa outra, não. A generosidade que te alcançou é para todo mundo. Todo mundo. Você vai poder sair daqui, quem sabe do culto, vai encontrar alguém precisando de ajuda. O Espírito Santo vai te mover a fazer alguma coisa, irmão, não sei. Lembre que você tem o Espírito Santo, amém? Lembre que você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar. Não é o pastor que tem que dizer o que você tem que fazer ou não, ele pode te aconselhar, sim, pastora também, busque conselhos. Mas às vezes no dia a dia você está ali, você e o Espírito Santo, ouça ele. Ouça ele. Às vezes ele está te dizendo, vai fazer uma visita. Às vezes ele está dizendo, vai lá levar uma cesta para essa pessoa. Você pensa, que maior loucura. Né? Que loucura, levar uma cesta, eu nem conheço esse irmão. De repente ele está te movendo. Apenas obedeça. Às vezes ele está te movendo, sei lá, irmãos, o que o Espírito Santo vai começar a te mover. Mas o amor de Deus vai te constranger a fazer alguma coisa. A eu fazer alguma coisa. A nós juntos fazermos. Você está disposto, irmãos, a viver esse evangelho da generosidade? De nós termos a motivação que vai nos levar a fazer aquilo que glorifica o Pai? Aquilo que vai glorificar a Deus. Não é com o objetivo de ser visto, de ser elogiado. Não estamos atrás de aplauso. Mesmo que ninguém veja isso. O que o samaritano fez, irmão, ninguém viu. A parábola diz que esse homem, ninguém viu, ele fez, ele cuidou dos ferimentos, ele colocou o seu animal, levou para a hospedaria, botou dinheiro para ajudar. E ainda disse, se gastar um pouco a mais, eu venho e reboço aí. Esse é o amor de Deus no nosso coração, amém?